Bom dia, GeoFuVest número 4. Então continuamos aí a trabalhar a expressão o mundo contemporâneo. Dentro da linha de livros didáticos e até um tanto de apostilas de vestibular, eles traçam uma linha de que o mundo contemporâneo está estabelecido. E fica óbvio a proposta da redação que ela busca induzir essa percepção que já é consolidada nos livros didáticos, de que existe uma ordem no mundo contemporâneo. Mas, para quem já passou desse período dos livros didáticos e já leu algumas outras obras que falam do período em que nós vivemos, sabe que nós vivemos um período de transição. Isso mesmo. Período de transição é geralmente marcado por desordens. Então, quando ele pergunta se o mundo está fora de ordem, né, ele podia ter colocado o mundo está em desordem, o que já induziria o vestibulando a entender que há um caos instalado aí e que isso é natural em períodos de transição. Mas quando ele fala o mundo está fora de ordem, ele pressupõe que já deveria ter sido estabelecida essa ordem. Sim, pelo calendário capitalista haveria de já ter um mundo estável, um mundo em ordem. Mas como eu disse, períodos de transição são geralmente marcados por problemáticas, né? Nós vamos citar algumas aqui. Então, lembrando lá de novo, você tem que entender que nós estamos passando da modernidade para o período que alguns chamam de pós-modernidade. Não há um consenso ainda se nós já estamos nesse período, mas há um consenso que nós estamos num período de transição. Então, como eu disse, houve uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde houve uma despersonalização do Estado, que era representado pela figura do rei. Então você conhecia uma nação pelo rei que ela tinha, as pessoas se viam representadas no rei, e quando esses reis foram retirados, seja fisicamente ou institucionalmente, da esfera do poder, houve uma despersonalização do Estado. O Estado não tem face mais. As pessoas não enxergam e não personalizam o Estado. Então, esse período, os estados nacionais, eles procuravam firmar suas identidades na cultura nacional, nos costumes nacionais, o que acabou redundando, em alguns casos, em um exagero nacionalista, né? E que redundou em duas grandes guerras mundiais, a segunda mais proeminente, mas a primeira também foi essa predominância dessa necessidade de identificação nacional, que já não era mais feita pelo rei. Claro, há exceções na Inglaterra, por exemplo, salve a rainha. A rainha ainda é a personificação do Estado, mas isso não ocorreu em outras partes do planeta. A maioria, quando houve a retirada dos reis, ficou um vácuo de cultura, um vácuo de política e um vácuo de sociedade que precisavam ser preenchidos. Então se começou a exaltar as coisas nacionais, exaltar a comida italiana, exaltar a rigidez alemã, a pontualidade britânica, né, o jeito, a gingada do brasileiro, e por aí vai. Cada estado e cada sociedade trabalhou de forma intensa para criar uma identidade. Então, a modernidade é caracterizada por uma consolidação de uma imagem, mesmo que fosse artificial, mesmo que fosse fictícia, ela é o período de produção de imagens, de ideários, de visões de mundo próprias de cada nação, o que redundou nos nacionalismos, nazismo, fascismo, integralismo e todo tipo de nacionalismo que nós vimos no período da modernidade. E é óbvio que num lugar onde todo mundo que quer se firmar sua identidade, os conflitos são inevitáveis.
Isso redundou em duas grandes guerras mundiais, numa série de xenofobismos, de fascismos, de preconceitos, de todo tipo de exclusão possível. Óbvio, nós estamos falando dos exageros. Então, o capitalismo se aproveitando, né, dessa desordem criada pela modernidade, começou a propagar a ideia de que o mais importante de todas as coisas é a economia. Desse tripé, a economia é o que nos une. Então ela vai dizer, esse ideário neoliberal que ele chama aí, vai dizer que a política ela tem uma vertente fascista, né? Toda vez que um grupo de pessoas começa a defender a soberania, e por falar nisso, soberania também é uma característica da modernidade. Soberania é a independência de um determinado país em relação ao mundo. O mundo pode girar para o lado esquerdo e um país soberano pode decidir girar para o lado direito. Isso é soberania. E hoje a soberania é atacada também porque é vista como uma espécie de nacionalismo que dá quase a entender um fascismo, que dá quase a entender um nazismo. Então, isso é visto desse jeito. Sociedade também. Afirmações muito contundentes em relação a características é considerado também um fascismo, um nazismo, né? Um nacionalismo. Então esses valores eles têm sido atacados constantemente, né? E isso gera sim um desconforto e uma desordem, porque o italiano não pode ter orgulho de ser italiano por ser confundido com fascista. Um alemão não pode ter orgulho de ser alemão por não ser confundido com um nazista, né? E por aí vai. O Brasil passa por esse período de crise também, né? De crise de perda de identidade, né? E como é que chama essa crise de perda de identidade que produz essa desordem, que na realidade não é a desordem, é a construção de uma nova ordem mundial. Você também já ouviu essa expressão, que é retirar essas identidades calcadas naqueles dois elementos, são três elementos de tripé, né? Política, sociedade e economia. Então você faz um esforço para anular esses dois tripés, a política e a questão social, e você foca num, que é a questão econômica. Então a questão econômica que nos une. Então vamos todos cantar a mesma música focando na questão econômica. Tem um nome isso, chama-se globalização. Então o que é importante para um país? Ter uma economia forte. Uma cultura forte não é importante. Uma política forte não é importante. O importante é ser um país globalizado, um país que atrai investimentos, um país que atrai corporações, né? O mercado internacional que representa essa vertente puramente econômica é que é citado, é que é endeusado, é que é visto como o principal foco de desenvolvimento de um país. Cultura e política são secundários. Políticos são apresentados constantemente, e não quer dizer que não sejam, mas eles são apresentados antes que eles de fato sejam, como corruptos e vendidos. A cultura é vista como uma cultura que deve ser globalizada. Uma cultura nacional, puramente nacional, independente das tendências mundiais, é vista como uma cultura retrógrada, uma cultura nacionalista, fascista, nazista, né? Então esse período é um período de transição. Então uma galera já decidiu perder essa identidade e adentrar na globalização, e a outra quer ficar presa a esses parâmetros e não quer fazer parte da globalização. Então isso está fora de ordem? Sim, porque a ordem que o capitalismo tem para esse mundo, essa nova ordem, é que ninguém questione que a questão econômica é o fundamento de todo o bem-estar da sociedade. Essa é a nova ordem mundial.
Uma ordem onde as corporações elas têm predominância absoluta, onde a economia é o fundamento de todo o bem-estar da sociedade. Vimos aí nesse período de pandemia. A questão econômica foi colocada em pauta constantemente. Havia um ritmo de tratar a pandemia que deveria ser um ritmo global. Todas as nações deveriam tratar a pandemia com a mesma orientação de uma instituição globalizada. Mas, claro, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Por isso que deu essa noção de desordem, fora de ordem, né? Tratamos disso mais no próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like aí, ok? Até mais!